Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje é a terceira semana em que o nosso imam, o Sheikh Fahmi, ele fala sobre o nosso querido, amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Allah subhanahu wa ta'ala estejam sobre ele. Na primeira semana, primeira khutbah, o Sheikh falou sobre conduta e as características do profeta sallallahu alaihi wasallam de uma forma geral, e na semana passada então nós abordamos qual era a condição do profeta perante o Criador, perante Deus Todo-Poderoso, perante Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje o Sheikh vai falar sobre a relação do profeta com a sua família, como era a relação familiar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e quais são as lições que a gente tira dessa relação. O Sheikh começa dizendo que Aisha, uma das esposas do profeta, foi perguntada sobre como era o comportamento, qual era a conduta dele em casa, como ele era com a família. E ela respondeu que ele sempre ajudava e apoiava a família e ele cumpria com várias tarefas e atividades domésticas. Inclusive, o profeta sallallahu alaihi wasallam, gente, ele costurava as suas próprias roupas, remendava os seus próprios calçados, ordenhava as ovelhas, tirava o seu leite. Ele exercia todas essas atividades, se mantinha presente com a sua família, e quando chegava o horário da oração, então ele saía para cumprir com a obrigação de realizar a salat, de realizar a oração. Se nós pensarmos hoje de maneira comparativa, inclusive para nós conseguirmos entender e absorver e saborear melhor esse exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala nos destinou, que Deus colocou aqui para nós, um profeta, como é o nosso comportamento hoje? Muitos homens em várias sociedades, em várias culturas, em vários países do mundo, dizem o quê? Não, atividade doméstica não é coisa de homem. Tem homens que mal sabem fritar um ovo, não sabem fazer nada, nem para ele se alimentar. Se não tiver alguém que cozinhe para ele, praticamente vai morrer de fome. Quantos de nós aqui ajudam em casa com as atividades simples, por exemplo, limpeza, faxina, manutenção da casa? Hoje o homem que se diz tão homem, tão macho, mal sabe usar uma ferramenta para manutenção e conserto de algo que quebrou na casa, por exemplo. Tem que contratar alguém, tem que contratar uma pessoa. Limpar o chão de jeito nenhum. Lavar um prato. Quantos de nós aqui, pelo menos em casa, terminou de comer, lava o prato, lava um copo, deixa a roupa suja, larga no chão, depois a minha esposa pega, ela se vira. Esse não é o exemplo que o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam deixou. Ele sim era o nosso modelo. Então nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos, o nosso comportamento e a nossa conduta em casa. Aí o Sheikh Fahmi, ele volta então no tempo, anos antes, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, nos seus 25 anos então de idade, casou-se com a senhora Khadija. Ela era uma empresária bem-sucedida, com 40 anos de idade, em uma época, gente, que casamento significava sobrevivência da mulher. Ela não precisava de nenhum homem para sobreviver. Ela não dependia do casamento com nenhum homem para se manter, pelo contrário. Autossuficiente, uma empresária, um exemplo para as nossas irmãs muçulmanas, até os dias de hoje.
quando muitas são privadas de estudar e de trabalhar. Isso é errado. Ela e o profeta viveram por 25 anos, gente, uma bela história de amor, um casamento harmônico, uma relação de carinho, de respeito profundo. E uma das grandes evidências disso, que inclusive o profeta deixou para nós como exemplo, quando ele estabelece o nível mais alto de fidelidade entre o homem e uma mulher, foi manter viva no seu coração durante todos os anos, até o seu próprio falecimento, a memória da sua falecida esposa, a senhora Khadija. Visitando o seu túmulo com frequência, sempre lembrando e falando dela de maneira bastante elevada, carinhosa e respeitosa. Num hadith que o Sheikh trouxe para nós hoje, o profeta diz que Deus não trocou para ele ninguém melhor do que ela. E ele complementa: ela me apoiou quando todo mundo me rejeitou. Ela acreditou em mim quando muitos me renegavam, ou seja, desmentiam aquilo que eu falava. Quantos não acusavam o profeta sallallahu alaihi wasallam de mentiroso, de mágico, de poeta, porque não aceitavam a mensagem do Islã. E ele também diz: e ela compartilhou comigo da sua riqueza. Alma. E Deus me deu filhos a partir dela e me privou das demais esposas que ele teve posteriormente. Hoje, qual é a relação de um casal? Nós somos vítimas da armadilha, caímos na armadilha, ou vítimas da armadilha do materialismo. Qual é a primeira preocupação que um casal tem hoje, quando decide se casar, que já é algo raro? Hoje, pessoas ou jovens, quando pensam em se casar, qual é a primeira preocupação dele? Opa, a gente precisa discutir qual vai ser o sistema dos bens. Vai ser comunhão de bens, ou separação parcial de bens, ou separação total de bens. Espera aí, eles mal casaram e já estão preocupados lá no futuro com uma eventual separação, ou imaginando que um dos dois vai falecer, então eu preciso saber se eu vou ficar com os bens dele ou dela ou não. Olha só, Khadija era uma empresária de sucesso, compartilhou com seu marido. Hoje, o que é meu, o que é seu, não existe mais o nosso, as nossas coisas dentro de um casamento. Se o casal é a unidade básica de uma família, e a família é a unidade, a célula básica de uma sociedade, se nós multiplicarmos isso, que tipo de sociedade nós teremos? Uma sociedade que não compartilha. Os casais hoje se lidam com respeito quando um fala do outro, ou quando um fala ou se dirige ao outro? Não. Gritam, usam gírias, palavrões, se ofendem, brigas constantes, violência doméstica, violência tanto psicológica, que machuca lá no fundo, lá dentro, no coração, na alma da pessoa, e violência física também. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos hoje. E nós estamos aprendendo e ouvindo sobre o nosso profeta, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, o carinho e o amor e o respeito que ele tinha com a sua esposa, mesmo após o seu falecimento. Mesmo após, muitos anos após o seu falecimento. E aí o Sheikh Fahmy traz um exemplo muito bonito, um terceiro hadith, para exemplificar também essa relação de carinho, amor e respeito, quando ele já muito tempo depois, após o falecimento da Khadija, ele já estava casado com a Aisha, e eles receberam em casa a visita de uma senhorinha bem idosa, mulher velhinha. E ele se lembrou dela, porque ela visitava a casa na época em que a Khadija era viva. Mas ele perguntou o nome. Qual é o nome da senhora? Quem é a senhora?
E ela falou: eu sou a Jathama al-Muzaniya. Na hora que ela falou Jathama, o profeta cortou e falou: não, você é Hassana al-Muzaniya. E a gente faz uma pausa aqui para analisar do ponto de vista do idioma, da língua árabe. Jathama, gente, tem um sentido de algo pouco valor. Pode ser algo também relacionado à preguiça, ou seja, é um nome que não tem um significado, que não tem um sentido bonito ou agradável. Então, na hora, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: você é Jassana é algo bonito, bela, Jassana. Ele está fazendo o quê? Elogiando essa senhora. E conversaram, e ele perguntou como é que a senhora está depois de tanto tempo, como é que a senhora ficou depois do falecimento da Khadija, e a sua família. Ah, graças a Deus, está tudo bem. Terminada a conversa, terminou a visita, ela partiu, foi embora. A Aisha perguntou para ele: profeta, o mensageiro de Allah, por que você foi tão caloroso na sua saudação, na conversa com essa senhora, tratando ela dessa maneira? Subhanallah, gente, o que ele responde? Ele responde que essa sinceridade, essa fidelidade é uma parte da fé. Que sinceridade ou a que fidelidade o profeta sallallahu alaihi wasallam está se referindo, gente? Esse também do conceito em árabe, do conceito religioso. Essa é a memória, você preservar o vínculo e a memória das pessoas depois de muito tempo, sejam elas falecidas ou não. Amizades antigas, relações antigas bastante preservadas. Imagina então, após o falecimento, e como isso foi preservado por essa senhora, visitando o profeta, visitando a casa em que residia a sua esposa Khadija. Quantos de nós hoje pensam nisso? A pessoa falece, nós ficamos tristes, passam alguns dias, semanas, meses. Quem é que se lembra de telefonar, de visitar a casa da família dos nossos falecidos, para saber como é que eles estão? Perguntar por eles. Não, faleceu, acabou. Allah yarhamhum, que Allah tenha misericórdia deles, e acabou. E ficam no nosso passado distante. Se uma ou outra pessoa lembra do nome de algum irmão ou irmã falecido numa conversa, Allah yarhamhum, e só. Que Allah tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia deles, e só. Nós não vamos além. Olha como o Islã nos ensina a preservação dos laços, dos vínculos dentro de uma sociedade. Isso vai muito além da família. E hoje nós mal conseguimos preservar as nossas famílias. E aí a gente entra então num quarto hadith, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele nos mostra como era a sua relação com os filhos através da sua filha Fátima. Quando ela vinha até seu pai, quando ela chegava, entrava, vinha até sua casa, vinha visitá-lo, ou chegava até onde ele estava sentado, ele se levantava, cumprimentava sua filha, segurava na mão dela, dava-lhe um beijo e ainda colocava à disposição o assento, o lugar onde ele estava para que ela se sentasse. Olha que doçura com a filha. E ela, obviamente, aprendendo com esse pai maravilhoso, fazia o quê? Também, quando ela estava no lugar e seu pai chegava, o profeta chegava, ela se levantava, segurava a mão dele, dava um beijo no pai e também colocava um lugar à disposição para ele se sentar. Quem de nós faz isso hoje? Qual é a relação que nós temos hoje com os nossos filhos? Qual é a relação dos nossos filhos hoje conosco, com seus pais de modo geral? Os pais, quando eles envelhecem, eles são descartados como se fosse mobília antiga.
Ninguém liga para eles, ninguém tem paciência com eles. Está velho já, não tem, me irrita, me deixa nervoso. Está devagar, não pensa, está fraco. Os filhos não ajudam os pais hoje em dia. Não tem um pingo de carinho, não consegue falar uma palavra de amor. Os pais que lutaram e trabalharam, e se esforçaram e se preocuparam conosco a vida inteira, desejando que nós vivêssemos muitos e muitos e muitos anos. Quando algum filho hoje se preocupa com seus pais, ao mesmo tempo lá dentro dele, parece ter um conflito, esse desgaste. Ele cuida do pai ou da mãe, mas pensando, logo, logo, ele vai partir. Isso é errado. Esse não é um sentimento sincero com os nossos pais. Hoje, os pais, eles são tratados pelos seus filhos numa relação inversa. Os filhos mandam os pais. Os pais hoje têm que obedecer os filhos. Os filhos gritam com os pais, agridem, inclusive, fisicamente os seus pais. Um exemplo de um filho ou uma filha carinhosa hoje, que tem uma certa misericórdia com seus pais, pela sociedade atual, sociedade ocidental, inclusive de um modo geral, é aquele filho, aquela filha que coloca os seus pais numa casa de repouso. Esse é um filho que tem respeito. Não pelo conceito islâmico, de forma alguma. De forma alguma. E por outro lado também, nós vemos pais que são abusivos, que não educam seus filhos, que não passam tempo com seus filhos sempre com a desculpa de que o esforço, a luta do dia a dia, a luta pela sobrevivência, o trabalho, estou sempre ocupado. Como é que nós resumimos hoje, de um modo geral, as relações entre pais e filhos, as relações entre marido e mulher? Quais são as relações dentro dos casais? Quais são as relações familiares? Elas se resumem a isso aqui. Não tem mais diálogo, as pessoas estão só lá, cada uma perdida, fechada, enclausurada no seu mundinho retangular, no seu mundinho da tela de um celular ou de um computador. As pessoas não conversam mais, não dialogam mais, não trocam elogios. Olha o profeta como ele elogiou uma senhora, chamando ela de Hassana, ao invés de chamar pelo seu próprio nome, que tinha um significado não muito agradável. E daí a gente aprende também a importância. Quando vai escolher um nome para os filhos, dá um nome bonito, dá um nome que a própria pessoa se sinta bem, se sinta de certa forma respeitada, prestigiada, e as outras pessoas, quando ouvem o nome dela, sentem também a mesma coisa, e que nós, nas nossas relações, tenhamos esse fino trato. E quando falar com alguém, não usar um apelido, não falar gíria, não falar palavrão, não pegar características da pessoa, sejam físicas ou do seu comportamento, e tirar disso apelidos pejorativos que machucam, que agridem, que ofendem, para tirar sarro da pessoa. Isso é totalmente errado no Islã. E para fechar, um último exemplo comparativo também, que o Sheikh Fahmy trouxe, ele diz que o Umar ibn Khattab, ele foi conversar com um dos muçulmanos, perguntou para ele como que era a relação dele com a família em casa. Durão na queda. Quando eu entro em casa, quem está em pé senta, quem está falando, fica quieto. O Omar falou, isso não é uma relação de misericórdia. Você não tem misericórdia, você não tem carinho com a sua família. Infelizmente, muitos de nós hoje são assim, cara fechado, sempre está azedo. A esposa vem sorrindo, ele está com a cara amarrada. Os filhos vêm sorrindo, querendo brincar, ele está com a cara dura. Não tenho tempo, estou cansado, me deixa em paz. E aí ele vai fazer o quê? Puxa o celular dele, vai ligar a televisão e pronto. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Um mundo tão frio, tão apático, tão duro, que a gente se esquece da nossa responsabilidade de, no mínimo, nos sensibilizarmos com a dificuldade dos outros. E aí a gente pega o gancho e fecha com a parte final da khutbah do Sheikh,
que foi justamente um duá por todas as pessoas, nossos queridos irmãos e irmãs, que sofreram com as duas tragédias do final da semana passada, em que ele lembrou do terremoto que aconteceu no Marrocos na sexta-feira à noite, sexta-feira passada, e também as enchentes que acabaram com uma cidade na Líbia, grande parte por conta do ciclone que atingiu o país. No domingo vieram muitas chuvas muito fortes e tem milhares e milhares e milhares de pessoas mortas, muitas, centenas e centenas desaparecidas até hoje, e os números, gente, já passaram da ordem dos 10 mil. Os 10 mil mortos, 10 mil falecidos. Então o Sheikh, ele, no final da sua khutbah, ele fez o duá, ele fez a súplica, pedindo para que Allah subhanahu wa ta'ala, ele perdoe, tenha misericórdia com todas as pessoas que foram afligidas por essas duas tragédias, que Allah abençoe e tenha misericórdia da alma de todos aqueles que faleceram nesses dois trágicos acontecimentos, e que o Allah facilite a vida deles e alivie o sofrimento de todas as pessoas nesses dois países, e também isso vale para todos nós e todas as pessoas nesse mundo que passam por dificuldades. Muito obrigado pela atenção de vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.